Louvado seja Deus, que Deus abençoe grandemente a tua vida neste dia de hoje. Vou deixar uma palavra de reflexão para o teu coração, que se encontra no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo 18, no seu verso 1 a seguir. E a palavra de Deus nos diz: e naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, e pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino do céu. Louvado seja Deus. Quando nós meditamos diante essa palavra, nós entendemos e fazemos uma reflexão diante esse texto bíblico, ao qual o Senhor, Ele vem nos ensinar algo para as nossas vidas. Então os discípulos perguntam ao Mestre, ou a Jesus, quem é o maior no reino de Deus? E Jesus faz uma comparação. Jesus chama o menino e coloca no meio deles. Então o que nós entendemos diante este ato ao qual Jesus ele fez, que ensinamento ele traz para nós? Jesus quer nos dizer que para nós sermos maiores no reino de Deus, nós temos que ser pequeno, igual àquela criança. Então o que eu entendo e o que Jesus nos ensina através dessa palavra é que no meio de nós não tem ninguém maiores. No meio de nós não tem ninguém mais privilegiado do que o outro. No meio de nós não tem ninguém maior, porque eu e você, diante de Deus, nós somos todos iguais. O maior entre nós é Jesus Cristo de Nazaré. É dele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Então o maior diante de nós é Jesus Cristo de Nazaré. E nós somos todos iguais. Então, para nós entrar no reino de Deus, o Senhor ele nos instrui através da sua palavra que nós precisamos se converter e nós ser pequeno, igual aquela criança que ele pôs no meio dos seus discípulos. Então, para nós herdar o reino de Deus, nós precisamos se converter dos seus maus caminhos. Nós temos que tirar do nosso coração todo o nosso orgulho. Para nós herdar o reino de Deus, nós precisamos se humilhar ao Senhor, que Ele diz na sua palavra: aquele que se humilhar como este menino é o maior no reino dos céus. Porque nós vemos que uma criança, ela é submissa a seus pais. Uma criança, ela obedece o que seus pais nos instruem. Uma criança, ela não tem maldade no seu coração, ela é pura, coração puro. Então o que o Senhor nos instrui através dessa palavra, que nós deveremos ter um coração puro, ser obediente.
nós venha se humilhar diante dele, ser submisso o que ele nos ensina. E que nós temos que entender que todos nós somos iguais, que nós somos dependentes do Senhor, nós temos que ser submissos ao Senhor, e que eu e você somos dependentes um do outro, porque faz parte da comunhão que nós temos que ter com nossos irmãos. Então, independente da classe social ao qual muitos de nós vivemos, mas diante de Deus, todos nós somos iguais. Não há diferença entre cor, entre raça, entre classes sociais, de rico, de pobre. Aqui na Terra nós vivenciamos e temos essas divisões muitas das vezes. Mas diante de Deus, todos nós somos iguais. Então, o que nós aprendemos diante desse texto, que entre eu e você não há diferença. Nós estamos todos iguais. E que nós temos que ter um coração puro, ser verdadeiro, ser justo diante das nossas ações, diante daquilo que nós fazemos na nossa vida. Nós temos que ser justo e verdadeiro. Nós temos que se humilhar ao Senhor, porque nós necessitamos dele. Nós temos que ser submissos a tudo aquilo que Ele nos ordena e que Ele nos ensina. E nós temos que entender que todos nós precisamos de estar com a presença de Deus. E que a presença de Deus tem que se manifestar nas nossas vidas. E que a presença de Deus tem que estar conosco em todos os nossos lugares aonde nós colocar a planta dos nossos pés. A presença de Deus tem que estar conosco. Porque nós necessitamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos andar na direção do Senhor. Nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor. Nós precisamos ser obedientes ao que Ele nos ensina. Porque nós precisamos ser transformados por Ele. Porque Ele que transforma a nossa mente e o nosso coração para que a vontade do Senhor seja estabelecida dentro dos nossos corações, para que esses sinais venham se manifestar aonde nós passar, onde nós estiver. Esses sinais vão se manifestar nas nossas atitudes, em tudo aquilo que nós fomos fazer. Nós vamos ser diferentes, nós vamos ter uma mente diferente, nós vamos ter uma atitude diferente, porque quando nós estamos na direção da palavra, quando nós somos obedientes ao que o Deus nos ensina através da sua palavra, nós vamos ser diferentes, nós vamos ter atitude diferente, nós vamos ser verdadeiro, justo e fiel, porque o Senhor nos instrui através da palavra. Então eu e você temos que ser testemunho do Senhor aqui na terra, fazendo tudo aquilo que é a vontade de Deus estabelecida sobre nós através da sua palavra. Então, irmão, esta é a palavra de reflexão para o teu coração neste dia de hoje. Que não existe ninguém maior. Entre nós não existe ninguém maior. Todos nós somos iguais. O único maior que está sobre nós é o nosso Deus. E toda a honra e toda a glória é para Ele, porque dele é todo o poder, toda a majestade, porque Ele é o Senhor, o
o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida.